Nós estamos fazendo uma série, você que nos visita, está aqui pela primeira vez, no livro, na carta de Paulo aos Romanos. E é uma carta muito profunda, não é? Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele não conhecia, ele só ouvia falar. E ele tinha planos para ir para lá. E a gente vem seguindo essa carta desde o início. E é interessante quando a gente para pensar, porque uma carta, quando você recebe uma carta, vocês que são mais jovens, provavelmente você nunca recebeu uma carta na sua vida. Né? Mas os mais maduros tinham esse costume. Né? E a gente nunca lê uma carta pelos pedaços. Né? Você não pega a carta, hoje eu vou ler um pedacinho, vou ler um parágrafo, amanhã eu vou ler outro. Não, a gente lê ela de fio a pavio. Mas quando a gente faz uma série sobre uma carta desse tipo, não dá. Então a gente tem que ir aos poucos. E é isso que a gente vem fazendo. Hoje, o nosso tema é uma continuação do que a gente viu no domingo retrasado, né? Domingo passado foi Dia dos Pais, a gente deu um parênteses. Nós vamos ler aí Romanos 14, a partir do versículo 13 a 23. E depois eu explico um pouquinho. Mas eu queria fazer uma coisa, enquanto você está abrindo aí tua Bíblia e tudo mais. Por que metanoia? O que é essa palavra? Por que a gente está usando essa palavra para falar da carta aos Romanos? No fundo, essa palavra metanoia é uma palavra grega que vem do próprio ministério de Jesus, a gente poderia dizer assim. Essa passagem que está lá em Marcos 1,14, fala do começo, quando Jesus, né, fala assim, depois que João foi preso, ou seja, João Batista, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas do reino, das novas de Deus. E aí ele dizia, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Né? Esse arrependimento, a gente tem uma noção bem parcial do que ele é. E por isso a gente vai passando, a gente vai se acostumando a ver aquela tela, né, metanoia, e a gente nem lembra mais exatamente do que a gente está falando. E tem um dos teólogos dos séculos passados, aí Butler era o nome dele, ele põe lá na análise temática da Bíblia, ele fala assim, para entendimento da verdadeira dimensão bíblica do processo de metanoia, é necessário uma análise mais abrangente. Ele fala, envolve o arrependimento, né, como a gente conhece, mas vai além disso. Mais que tristeza, pesar, ou até mesmo uma mudança comportamental, metanoia sugere um novo estilo de vida, baseado na mudança do pensamento. Lembrei aqui de uma coisa que a gente mostrou no começo da série, né? Um James Allen, que é um pensador, que não é teólogo, mas ele ficou muito famoso por uma frase que ele escreveu. Ele falou, hoje você está onde seus pensamentos o trouxeram. E amanhã você estará onde os seus pensamentos o levarem. Por isso, quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa na conversão, não é só uma coisa que a gente se entristece e um dia a gente levanta a mão e passa a crer. É alguma coisa que muda dentro da gente, de fora para dentro. Muda o nosso pensamento e, portanto, muda o nosso estilo de vida. Muda as coisas que nos interessam na vida. Muda as coisas que a gente busca a partir daquele momento. Isso é metanoia. Amém? Então, só para a gente fazer esse parênteses, a gente entender por que nós estamos falando disso. E hoje, né, nós vamos ver aí a prática madura do amor, gente, é a segunda mensagem dessa passagem. Eu convido, então, vocês a lerem, a partir do versículo 13. Se você está sem sua Bíblia, vai ser projetado. Se você quiser seguir nela, fica à vontade. Diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência.
Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Amém? Amém. Eu queria dar um subtítulo a essa segunda parte da prática madura do amor. E eu estou chamando assim, o amor como guia da nossa liberdade. Amém? O amor como guia da nossa liberdade. 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 Em 8/11 de 1793, uma mulher chamada Madame Roland foi executada na Praça da Concórdia, em Paris, por haver se oposto, por haver criticado os excessos da sanguinária Revolução Francesa. Uma revolução que certamente tanto ela como seu esposo haviam apoiado, mas que logo se havia voltado contra eles. Em frente ao local da sua execução, havia uma estátua que representava a liberdade, a Estátua da Liberdade, lá em Paris. E conta a história que a Madame Roland, antes de ser executada, pronunciou essas famosas palavras: ó liberdade, quantos crimes se cometem em seu nome? Vou repetir. Ó liberdade, quantos crimes se cometem em seu nome? Na verdade, são muitas as barbaridades que se cometem em nome de uma liberdade, talvez, ou mal compreendida, e talvez, por isso, mal aplicada. Eu sei que é um tema polêmico, mas a gente tem um exemplo bem claro. É como uma mulher, hoje em dia, não é? Que pensa ter liberdade de interromper uma gravidez, sem se preocupar que dentro dela existe um ser vivente, já. Amém? Mas ela se julga com liberdade. É interessante que eu estou falando isso, é muito fácil a gente jogar pedra nas coisas que o mundo está fazendo, a sociedade está defendendo. Mas a gente pode olhar, se a gente tiver um espelho bom, a gente pode olhar para dentro da igreja, para o cristianismo, e ver muitas coisas que aconteceram ao longo do tempo por causa do mau uso da liberdade. Paulo está explorando, desde a primeira parte do capítulo 14, ele está falando de uma liberdade em Cristo. Hoje é até nome de denominação, né? Existe a igreja Liberdade em Cristo. Acho que a igreja do Malafaia, né, tem esse nome, Liberdade em Cristo. Nós temos essa liberdade. Mas será que nós sabemos usar essa liberdade para o bem? Ou será que a gente se apega em coisas que podem, ao invés de fazer bem, fazer mal? É um pouco a preocupação que Paulo tinha, e é o que ele vai explorar, ele está explorando nesses textos aqui. Por isso, esse subtítulo aí, o amor como guia da nossa liberdade. Amém? Eu queria só, para a gente poder entender, porque quando você aterriza, né, como alguns de vocês estão chegando aqui pela primeira vez para ouvir dessa série, que a gente já está há séculos aqui fazendo, desde de Romanos 1, né? Mas para você entender um pouquinho, Paulo está colocando dentro do contexto, ele vem, capítulo 1 até o 12, até o 11, ele vem falando por que nós não damos conta, por que nós precisamos de Deus na nossa vida. Aonde a gente falhou, todos nós pecamos, mas Deus, por amor, a gente cantou desse amor tanto no louvor, não é? Por amor, encontrou uma porta de escape para todos nós, um caminho de retorno na estrada, a gente falou disso na quinta-feira, não é? Que foi Jesus, que morreu por nós naquela cruz. E quando a gente olha para Jesus como a tábua de salvação,
como aquele que, pelo sacrifício que ele fez na cruz, pelo seu sangue, pode perdoar os nossos pecados. E a gente pode falar, eu sou livre. Eu sou livre. Amém? Isso está aberto para você hoje. Se você está aqui hoje e você ainda não deu esse passo de falar para Jesus, Jesus, eu creio em quem Tu és. E eu quero aceitar, eu quero abrir meu coração para Ti, de todo o coração. E eu me arrependo, é interessante, me arrependo. O que é o me arrependo? Fico sim triste com as coisas que eu já fiz. Fico triste por não ter dado bola para Ti até hoje. Tudo isso faz parte da palavra metanoia. Mas fala assim também, eu quero entender o que pode ser, o que o Senhor tem para mim. Qual é o futuro que o Senhor tem para mim? Como eu posso trilhar essa vida nova? Isso está aqui. Amém? Então, esse é o que Paulo está trazendo aqui, e ele vai explorar. Mas antes, no capítulo 13 ainda, no final do capítulo 13, ele traz uma palavra que, a partir do versículo 8, que é uma chave para a gente entender como ele está falando todo o capítulo 14. Lembra disso? Fala assim, ó, não devam nada a ninguém, ele começa a falar, a não ser o amor, uns aos outros, uns pelos outros. Aí no versículo 9 fala, pois esses mandamentos, não matarás, não adulterarás, pulei aqui, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Porque ele mesmo fala, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se a gente amar o próximo, esquece, você não precisa se preocupar, não vou matar, não vou roubar, porque você não vai fazer. Por amor, por amor. Amém? E é interessante que no versículo seguinte ele fala assim, Paulo ainda complementa, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Eu acho que a gente vive em tempos muito especiais, eu não preciso falar do tempo que a gente está vivendo. Você sente, você está na tua carne, na tua pele, tudo que está acontecendo. As diferentes opiniões, você vê o canal X, fala uma coisa, você vai para o canal Y, fala outra coisa completamente diferente e fala, onde está a verdade? Onde está? Esse é o mundo que a gente vive. Mas o convite do Evangelho é outro. Vamos mostrar para o mundo uma coisa diferente. E vamos mostrar dentro da igreja, porque é a partir da igreja, quem entra por aquela porta, nós temos visitantes hoje aqui, alguns amados, que faz tempo que a gente não via, né? E como a gente sente isso? A igreja vive isso, a igreja vive esse amor. Então eu queria explorar aqueles versículos que a gente leu, do capítulo 14, dividindo dessa forma aqui. Tá? O amor como guia da nossa liberdade. A gente não tem liberdade para tudo. Né? Então, o que deve nortear isso? E o texto nos leva automaticamente para isso. O amor não causa constrangimento, o amor conduz à edificação, à construção, ao desenvolvimento. O amor implica em sacrifício e o amor permite coerência. Amém? Então, vamos fazer uma oração para poder entrar de vez aqui no texto. Pai, nós novamente entramos na Tua presença. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que abra o nosso entendimento. Prepara o nosso coração. Nos faz entender esse amor que excede todo entendimento. Esse amor que não está em nós sentir. Que nós só podemos sentir através de Ti na nossa vida. Tu, Espírito Santo, preparando o terreno do nosso coração. Nos ensina a amar, nos ensina a praticar esse amor, nos ensina a amadurecer nesse amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o amor como causa, não causa constrangimento. E logo no começo, né, do texto, foi o versículo que a gente usou para fechar na semana anterior. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Deixemos de julgar. Deixemos de julgar, deixemos de apontar dedo. Explica aqui, a gente precisa também explicar uma coisa. Na primeira parte, que a gente está vendo hoje, não vamos repetir, Paulo traz um conceito. Ele chama alguns crentes de fortes e alguns crentes de fracos. Tá? E é interessante que você pode pensar, o fraco é aquele que acabou de se converter, não é disso que ele está falando. E ele está partindo, fica mais fácil para a gente entender, pensando nos judeus. A igreja de Roma era composta de muitos judeus que tinham aceitado a Cristo,
crentes judeus, de origem judaica, e outros gentios, né? Não sei se você conhece esse termo, mas a gente é chamado de gentil, né? Que a gente não é judeu, acho que não tem nenhum aqui judeu, né? Então, todos nós somos gentios no conceito bíblico, né? Gentes do mundo, né? Ok. Mas gente do mundo não tinha tanto problema com as regras. Mas os judeus, quando aceitaram a Cristo, todas aquelas coisas da lei que eles seguiram desde menininho, não pode comer isso, você não pode entrar na casa de um gentil, porque você não sabe o que ele vai pôr na mesa para comer, então você tem que comer aquela comida kasher, né, toda bonitinha, a carne e tal. Então, cara, era difícil. Ele aceitou a Cristo, mas aquilo estava tão impregnado neles, que era muito difícil no dia seguinte ele foi comer um leitão, uma pururuca na tua casa. Alguns conseguiam, Paulo era um deles. Então ele chama esses que conseguiam saber que Jesus era o cumprimento de todas aquelas regras, eles podiam, não precisava mais guardar o sábado, não precisava tantas aquelas regras que existiam no passado, né? Que Jesus bateu tanto, né? Você vê como uma coisa, né? Os caras eram tão, desculpa abrir um parênteses aqui, os caras eram tão zelosos pela guarda do sábado que eles decidiram matar Jesus porque Jesus não guardava o sábado. Ou seja, para eles matar Jesus era um pecado menor do que não guardar o sábado, para você ver como o homem acaba distorcendo as realidades, aquilo que estava no coração de Deus quando ele dá uma ordem, né? Ok? Tudo bem? Então, deixemos de julgar, apontar dedos, é isso que Paulo está falando. Mas, o que acontece? Paulo está falando aqui, olha, gente, o cara não quer comer leitão à pururuca? Tudo bem. Agora, você não precisa ir na casa dele com um leitão à pururuca e ficar com... Ó, trouxa. Ó o barulhinho. Certo? Porque aquilo vai só machucar. Disso o Paulo está falando. Aí você pode falar, puxa, mas então eu vou me limitar, hoje tem tanta coisa. Pensa aí nas coisas, né? Hoje por uma, digamos assim, uma graça de Deus, todos aqui nossos irmãos da Igreja do Paraíso que nos ajudaram aqui e tal, né? Estão todos de calça comprida, beleza, tudo bem, né? Agora, tem dia que tem uma moçada aqui que está tocando de bermuda. Então, pode entrar alguém aqui e achar um escândalo, né? Como alguém pode estar louvando a Deus de bermuda? Então, se a gente for falar, não, então, gente, não venha de bermuda, e assim por diante. Estou pegando isso só um exemplo, né? A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai virar uma seita, não é? Tem gente, por exemplo, que acha que o louvor tem que ser que nem gregoriano. Lindas. Mas a pessoa, então, tudo que a gente faz aqui é escândalo para um irmão desse que entrar. Então, a gente não vai abandonar isso, a gente tem que ter um bom senso. Por isso, a gente mostrou na semana passada uma regra, existe uma regra áurea, vamos falar assim, uma regra de ouro para essas coisas. Eu falo a semana passada, entenda, né? Eu estou falando da semana retrasada, né? Antes do Dia dos Pais. Tá? Diz assim, nas questões essenciais, unidade. Não podemos abrir mão de coisas da doutrina, certo? Nas questões de opinião, ou não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. Para especificar um pouco mais. Então, o que é essencial? Doutrinas centrais, como a salvação pela graça, e não pelas obras, justificação pela fé, o senhorio de Cristo, ressurreição, que ele ressuscitou. Mas será que ele ressurgiu mesmo? Né? Será que ele ressuscitou? Essas coisas a gente não abre mão. Se tiver alguém dentro do corpo que ainda tem essas dúvidas, nós precisamos trabalhar para que ele possa entender o que é o verdadeiro evangelho. Amém? Mas existem aquelas coisas que a gente chama não essenciais, né? Práticas individuais, costumes, dias especiais, alimentação, assim como o próprio sábado, né? Existem alguns irmãos que entendem que o sábado é o dia de ser guardado. Por isso a gente não vai brigar, se ele entender que aquilo não é um motivo de salvação, né? É apenas a gente tem o domingo e ele tem o sábado. E assim por diante, tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui, ok? Então, nessas coisas que a gente tem a liberdade, amém? E é justamente nessas coisas que Paulo está falando. Paulo não está abrindo mão de doutrina, ele brigou tanto. Você pega a carta de Gálatas, ele foi uma fera com as coisas que... Gente que queria, para você se converter, você tem que, por exemplo, se circuncidar. Ele foi veementemente contra, amém? Tudo bem? E, por último, em tudo, o amor.
O amor deve ser o guia demonstrando nossa maturidade, evitando escândalos, julgamentos e divisões. Se a gente pode fazer um parênteses aqui lamentável, se essa regra tivesse sido seguida ao longo dos séculos, talvez a gente não existissem hoje tantas denominações, por exemplo, né? Porque muitas vezes as denominações se abrem por causa de uma coisa muito pouco essencial. Amém? Tudo bem? Então, só para dar o pano de fundo. Voltando para o nosso texto, então, ele fala, então deixemos de julgar, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço e obstáculo no caminho dos irmãos. Façamos o propósito. Uma coisa que depende de uma decisão pessoal, da nossa parte, que tem que ser traduzida como atitude. Uma atitude. Na primeira parte, os primeiros versículos, ele fala, abrace o seu irmão. Abrace o seu irmão. Ele não gosta de comer, de beber nada. Ele acha que se ele beber, ele está indo contra a vontade de Deus. Para ele, perfeito. Abraça ele. Trabalha com ele. Coloca ele no teu grupo de WhatsApp e tudo mais. Não exclua a pessoa. Tá? Então, que a gente não seja pedra de tropeço. Que a nossa liberdade em Cristo, então, não sirva para atrapalhar o desenvolvimento, era uma preocupação de Paulo, constranger os mais fracos na fé, ser como uma pedra de tropeço, que ainda, para aqueles que ainda não sentem a mesma liberdade que a gente pode ter em alguns assuntos, porque vamos combinar, nenhum de nós é perfeito. Tem coisa que a gente se sente bem, tem coisa que a gente não se sente bem de fazer. Eu vou confessar uma coisa para você, que me passou quando eu estava fazendo isso aqui. A gente não cantou hoje nenhuma delas, mas tem algumas músicas. Por exemplo, eu sou um cara, eu me converti há algumas décadas. Boa parte de vocês não tinha nascido quando eu me converti, né? Então, chamar Deus de você era impensável. Certo? E aí, de repente, vem os jovens aqui e põe no louvor uma música que fala, eu amo você, e sei lá, alguma coisa. Hoje eu já olho aquilo mais tranquilo, mas no começo me dava uma coisa. E aí eu me sinto como fraco na fé, entende? Talvez você tenha outras coisas que você pode sentir assim, né? Eu, quando oro, minha Bíblia, a primeira Bíblia, não era essa que agora a gente usa a NVI aqui, há décadas já, né? Mas no começo era Almeida. Almeida não tem você, né? Tem tu. Então, quando eu oro a Deus, eu oro como tu. E eu me sinto confortável como tu, né? Mas vocês mais jovens, já outra geração, de repente você fala com Deus, chama você. E eu não vou te excomungar por isso, né? Entenda? São coisas que a gente vai aprendendo. Então, são essas coisas que não são essenciais, mas que, de repente, a gente pode se tornar uma pedra de tropeço. Imagina que a gente pusesse uma regra aqui na igreja. Aqui na igreja, ninguém chama Deus de você. A gente ia perder parte dos jovens, né? Ia ficar um mausoléu. A gente precisa ter esse cuidado. E Paulo está tendo esse cuidado quando ele fala. Amém? Então, e aqui é interessante que aqui tem o primeiro princípio nesse pedaço, e é muito interessante. Ele fala no versículo 14, se você tem a tua Bíblia aí, se você quiser, isso é um princípio muito importante. Ele fala, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Ou seja, nenhum alimento é impuro. Paulo está estabelecendo aqui um princípio. Essa liberdade que nós temos em Cristo, totalmente alinhado com o que Jesus disse. Uma vez, Jesus, está lá em Marcos 7, rapidinho, só para mencionar aqui, estava mesma coisa, mesma discussão, se podia comer, que não podia comer, que os discípulos comiam, que os fariseus não comiam, e blá, blá, blá. E Jesus, então, fala isso daqui. Aí ele falou uma coisa, ele fez uma espécie de uma parábola, e os próprios discípulos não entenderam, e quando estavam no reservado, perguntaram para ele, e aí, explica para a gente isso direitinho. Porque a gente aprendeu assim também, né? E aí ele fala, não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Nossa, é óbvio, né? Mas tudo bem. Colocado por Jesus. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Amém. 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 Acabou.
regra posta. Paulo está repetindo exatamente o conceito que Jesus aqui. Tudo é permitido, mas, versículo 15, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Esse se entristecer é muito... Eu vou contar uma história aqui que aconteceu conosco. Eu lembrei do domingo passado, foi essa história que eu lembrei, né? A gente foi... A Aliança Cristã e Missionária estava bem no comecinho aqui no Brasil, e a gente conhecia alguns dos missionários, e um deles estava por aqui, e a gente tem um restaurante lá no aeroporto, a maioria de vocês conhece, muito antigo, Juca Alemão, já conhece? Conhece Juca Alemão? Pertinho lá do aeroporto, numa travessa lá. Excelente, para quem não conhece, tem um páprica schnitzel lá, que até hoje, de vez em quando a gente estava vamos comer lá? Vamos, a gente vai até lá para comer, né? Tudo bem. Estávamos lá, vinha um dos missionários, os missionários, quando vieram para o Brasil, acho que puseram uma regra para eles, não beba. Não beba. A gente não sabe, está indo para uma terra nova, não sabe como é que é, não bebe. Ok? Então, a gente chegou lá, vou até falar, foi o pastor Paulo, né? Pastor Paulo estava lá. E ele veio, ele sentou, e a gente começou, eu pedi um refrigerante, eu também, e a gente comeu o que a gente estava acostumado a comer lá. E aí, de repente, chegou uma turma da nossa antiga igreja, uma turma de gente pesada lá, da liderança, e aí, acho que para dar aquele tchan de que aqui a gente tem a liberdade em Cristo, cada um pediu lá um chopp, o maior que tinha, as caneconas lá, e ainda por cima pediram Steinjäger, sabe, alguma coisa assim, né? E aí, Carlão, né? E aí, Carlão, eles me conheciam, né? E aí, Carlão, não vai tomar? Não. Né? Para eles, eu fui um hipócrita. Porque eles sabiam que de vez em quando eu tomava uma cerveja. Se você está me escutando aí, espero que não esteja escandalizando ninguém, né? Com moderação, está na Bíblia que a gente pode. Né? E, naquele momento, eu não tomei. Eu não tomei por quê? Por medo do pastor Paulo? Não, por consideração a ele, por amor a ele, para não entristecer, exatamente isso, para não entristecer. Que imagem que ele ficou, naquele primeiro momento, chegando no Brasil, dos crentes brasileiros, né? Então, essas coisas a gente precisa cuidar. Tá? É isso que ele está falando. Porque quando a gente faz isso, você já não está agindo com amor. A regra básica. A gente cantou tanto do amor. E a gente está falando que o amor seja o norte. Né? Não causa constrangimento. Okay? Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, que Cristo. E aí, aqui, quando ele fala não destrua, a gente precisa tomar cuidado também para não superdimensionar o que está escrito aqui. Aqui não está falando da salvação. O amor, né? A gente não desconsiderar as consequências para as pessoas. Tem uma história que eu vi no livro do Tim Keller sobre Romanos, mas eu já escutei de um outro pastor, ou seja, então é uma história mais ou menos conhecida, e acho que ela pode se repetir muito bem. Hoje talvez menos, mas tinha uma igreja bem restritiva, onde as mulheres não podiam usar maquiagem, que usar maquiagem era pecado. Ok? E uma menina, logicamente que nasceu na igreja, ela não usava maquiagem. Quando ela chega naquele momento lá do colégio, começo de faculdade, onde a vida fica mais complicada para o jovem, né? Adolescente, pós-adolescente, novo jovem, né? Ela começou a sentir, e as outras meninas crentes de outras igrejas que eram um pouco menos radicais, que não viam a maquiagem como pecado, começaram a fazer bullying da menina. A ponto de que a menina, para não ficar tão como uma marciana no meio dos terráqueos, ela começou a fazer o quê? Ela arrumou a maquiagem, então ela saía de casa sem maquiagem, parava em algum lugar, se maquiava, e aí ia encontrar com as amigas. Amém?
O que aconteceu naquele momento? E aí vamos entender, e Paulo vai explorar isso muito bem. Para aquela menina, pela forja onde ela tinha crescido, aquilo era pecado. E, portanto, ela estava abrindo uma brecha em nome da popularidade, da aceitação. Certo? Para ser aceita pelos homens, pelo grupo, ela deixou uma coisa que para ela era um valor diante de Deus. Amém? A história vai que essa foi a primeira concessão e leva até que um dia essa menina engravidou, porque de concessão em concessão ela acabou se perdendo. Perdeu a salvação? Deus a rejeitou? A história não conta e eu acho que não. Certo? Sempre tem um caminho de retorno, porque o sangue de Jesus é muito capaz. Amém? É poderoso. Mas foi um estrago, arruinou o futuro daquela menina, em termos cristãos, aquela pedra de tropeço. Então, a gente precisa tomar cuidado. Isso é o nosso primeiro ponto. Então, quem é amadurecido na prática do amor não causa constrangimento. Amém? Cuidado com as piadinhas. Cuidado com as brincadeiras. De vez em quando a gente gosta de uma piadinha, porque aí a gente sente, né? Uau, ó, todo mundo riu da minha piada. Só que o alvo da sua piada, a gente precisa ver se ele não ficou triste. Amém? Digo isso com amor a vocês. Cuidado. O segundo ponto é: o amor conduz à edificação. Ao contrário de ser pedra de tropeço, conduz à edificação. Versículo 16 fala assim: aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Eu sempre costumo dizer aquele negócio: você pode estar num lugar com a tua família, e isso não fala tanto aos crentes, mas fala das pessoas à volta. Sexta-feira Santa, né? Já falei do domingo, mas tem vocês que estão aqui vindo pela primeira vez, acho que é um exemplo fácil da gente entender. A gente sabe, Jesus falou, não tem dia mais, dia menos, Sexta-feira Santa é igual o domingo. Domingo a gente é mais alegre porque comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas dia santo a gente não precisa mais seguir a quaresma, né? Certo? A gente não precisa mais comer peixe. Mas, se você está na sua família, você vai fazer um almoço familiar, você não vai chamar a tua família, que ainda é fraca nesse sentido, ainda entende que é um dia de não comer carne, você não vai chamar para um churrasco. É uma questão de bom senso, é uma questão de amor, não é? Não vai fazer uma feijoada. Tem uma gente aqui, olhando uma moça aqui, dizem que faz uma feijoada, mas ela nunca convidou o pastor para comer, tudo bem. Dizem que a feijoada dela é uma maravilha, mas eu não sei, não senti o gosto. Mas ela não vai fazer isso se ela tem amor, ela não vai fazer isso na Sexta-feira Santa, por exemplo, né? Porque ela vai ser alvo de maledicência. Que vai contribuir para o reino? Nada, certo? Então a gente precisa ter esse cuidado. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E esse é o segundo princípio desse texto que a gente leu, né? Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, isso ali não é. Coisas menores, passageiras, coisas que não são essenciais. Amém? Eu posso, por exemplo, amar a feijoada, mas se eu estou com um irmão judeu, por exemplo, eu não vou convidar ele para comer uma feijoada, né? Eu vou comer alguma coisa que eu sei que eu não estou agredindo a ele. Certo? A gente pode ter, isso também é liberdade. Então, o reino de Deus, então, não é feito de regras. Uma lista, né, que a gente gosta de falar, põe na porta da geladeira. Então, hoje, o que eu tenho que fazer? Não isso, não isso, não isso, não isso. Não é assim, certo? Porque quando a gente faz isso, se a nossa religião se prende a isso, a gente não precisa pôr o coração, é só seguir a regra, que era o que os fariseus faziam, os religiosos judeus. Eles seguiam regras. E, de repente, no coração deles, eles estavam querendo matar Jesus. Não? Ok? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus? Ele fala aqui, justiça, que nos leva a fazer o que é certo, e não o que é certo para mim, mas o que é certo para o grupo, para a minha família, para a igreja, para o Brasil, coisas assim. Tá? Então, o reino de Deus é isso, é justiça. É também paz. E paz é algo que distingue
totalmente o reino de Deus de tudo o que nós podemos experimentar nesse mundo. Esse mundo não. O mundo conhece o termo paz. Mas a paz no mundo é trégua, não é? É trégua. Foi o que o Trump foi fazer com o Putin lá, né? Por enquanto estão em paz? Não. Estão em trégua. Tem uma trégua. Em algum momento, só alguém puxar um pino, vem tudo. A paz que nós temos, que o reino de Deus nos dá, é algo transcendente. Você pode estar no maior pepino da sua vida, Fausto que nos diga aqui, né? Dando de muleta e tudo mais, mas você pode estar ferrado, mas teu coração está em paz, se você está em Cristo. Amém? Então, o reino de Deus é isso, essa paz. E também é alegria. Um coração em paz só pode se alegrar. Só pode se alegrar. Se o nosso coração está em paz, a alegria é automática, é consequência. Tá bom? E aí eu pergunto para você tem experimentado essa paz? E essa alegria que só o Espírito Santo pode oferecer? Talvez Deus tenha te trazido aqui hoje para você falar, eu quero isso para a minha vida. Amém? Mas o texto segue, né? No versículo 18 diz assim, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando a gente segue aquilo que Deus nos dá como script para a nossa vida, automaticamente ele vai se agradar da gente e o mundo também vai. O mundo pode criticar, porque o mundo não quer Deus, o mundo quer viver sem Deus. Então você vai ter colegas de faculdade, colegas de trabalho e coisas assim, que vão te criticar. E falar. Mas na hora que o calo deles aperta, quando a coisa pega, a quem eles vão buscar, se eles sabem que você é crente? Hein? Vão buscar a amiguinha da balada? Ou vão buscar você, nerdzinho, tontinho, que é cristão? Ora por mim, por favor. Será que você tem alguma coisa para me dizer? O mundo se agrada de você. Não pense ao contrário. Interessante. Eu pus aqui. Serve. Percebam que o foco nunca está no eu ou no meu. Eu tive que me dar conta disso, que eu não era o centro do universo há algum tempo atrás. Você já se deu conta disso? Que você não é o último biscoito do pacote? O mundo não foi feito para você, não gira em torno de você. E se fosse assim, ele seria muito chato. E mesmo assim você não seria feliz. É muito bom saber que o mundo gira em torno de Deus. E a gente é parte desse processo. E se a gente entender qual é esse processo e estiver nele, nossa felicidade está garantida. Amém? E a nossa paz e a nossa alegria. O amor é o resumo de todos os mandamentos e do serviço. E a gente deve seguir isso. Tá bom? Ok. Seguindo aqui. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Persigam a paz e a edificação mútua, diz algumas versões. A forma, interessante, uma frase que eu vi que eu gostei muito, fala assim, a forma como nós manejamos as coisas não essenciais, os assuntos não essenciais na igreja, se torna um assunto essencial. Ou seja, como a gente lida com essas pequenas coisas que a Bíblia não define, como vocês, meninas, têm que usar o cabelo? Vocês podem usar maquiagem, já que falei? Vocês podem usar calça comprida ou não? Os rapazes, podem usar bermuda? Vocês podem ter tatuagem? Onde está na Bíblia essas coisas? Não está. É uma questão de bom senso. A gente sabe, já que eu falei tatuagem, uma vez eu tive problema com um antigo querido aqui, né? Que achou que eu estava falando mal das tatuagens.
Tatuagem eu acho que tem muito a ver com o propósito, né? Por que você está fazendo? Eu acho que a gente tem que prestar essa atenção. Por que eu fiz uma tatuagem? Por que eu estou marcando o meu corpo com alguma coisa? Isso é mais importante do que a tatuagem em si. A tatuagem em si não diz nada, né? Certo? Assim como tudo na vida. Paulo fala lá em Coríntios, né? Fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Certo? É uma regra importante. Então, esforcemo-nos para promover tudo quanto conduz a essa paz e a essa edificação. E por que isso tem que ser? Para a glória de Cristo, para o nosso testemunho no mundo, nosso apreço ao que Deus está fazendo, a obra que Jesus levou a cabo lá na cruz. Então, Cristo está levando a sua obra através da igreja. Deus não tem outras pessoas para alcançar a Vila Leopoldina. Percebe isso? Lógico, mas tem outra igreja, abriu outra igreja ali na frente, ok, tudo bem. Mas ele depende da gente. Se a gente está brigando internamente aqui, porque a parede é preta, isso aqui virou, depois que a gente pintou de preto, o negócio virou peio que todo mundo, a igreja de parede preta. A parede é preta, mas o nosso coração não. Amém? Tudo bem? Tinha um amigo antigo que conhecia muito disso, lá do Nordeste, ele ficava, vocês têm um fundo claro, não aparece, as gravações ficam horríveis. Então, quando a gente fez o negócio, a gente deixou preto. E, realmente, a gravação fica melhor. Nem por isso a turma voltou a ver mais, né? Mas aparece melhor na foto, né? Aparece melhor na coisa. Fora isso, a gente é o mesmo. Amém? Então, a gente precisa saber disso. Então, o que a gente pode falar? Pergunto para vocês. Imagina o seguinte, que Jesus, é como se ele estivesse fazendo assim, ele está fazendo uma obra, essa edificação mútua aqui. Nós temos que fazer, mas Deus está fazendo uma obra em cada um de nós. É como se ele olhasse para cada um de nós e tivesse uma tela na qual ele está desenhando. E ele está desenhando, a cada dia, ele está nos levando para ser mais parecidos com ele. Amém? Então, a pergunta que eu faço para você, como você tem operado com isso em torno dos irmãos? Se eu falar assim, dá uma espiada nos outros que estão aqui à tua volta. Nós não somos tantos assim. Pode olhar. Né? Você percebe que história bonita Deus está construindo para cada um deles? E aí, qual é a tua contribuição? Você está ajudando Jesus, ele está lá pintando a tela, né? Da vida do Fausto, por exemplo. Fausto, desculpa, você está aqui na minha frente, né? Está lá pintando a tela do Fausto, para que Fausto seja mais parecido à imagem e semelhança dele. E aí, com o que nós estamos contribuindo? Com um adorno? Olha, peraí, vamos arrumar aqui essa orelha, tal, ou nós estamos jogando um balde de tinta lá? Essa é a preocupação que Paulo tinha. Então, quem é amadurecido na prática do amor, coopera para a edificação mútua. Amém? Nós não somos uma ilha. O mundo não gira ao nosso redor. Então, que o amor nos faça ver o próximo. E a gente possa trabalhar isso. Terceiro e penúltimo ponto aqui. O amor implica em sacrifício. O que acontece com o amor? O amor limita a nossa própria liberdade, a partir do respeito que a gente faz. Como a história que eu contei do pastor Paulo, né? Ele limita. Se a gente ama, a gente se limita e a gente se sacrifica. Versículo 20 fala assim, não destrua a obra de Deus, não destrua, por causa da comida. A gente está entendendo aqui que Paulo, nesse pedaço, ele está falando especificamente de comida, mas eu acho que a gente pode abrir um pouco o leque, né? A gente pode pensar nas outras coisas que a gente faz, que podem agradar ou desagradar ou realmente destruir, por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ele está se repetindo. E aí ele fala, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Não destrua o que Deus está construindo. Né? E aqui vale aquilo que Jesus está fazendo. Tá? E para a gente pensar nessa pintura que Jesus está construindo, eu acho que Filipenses 1:6 é uma chave importante e é um alento também para o nosso coração. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dá para ler? Podemos ler juntos?
estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Dá vontade de mandar se levantar e você repetir isso para um irmão. Eu estou bem certo que aquela obra que Deus começou na tua vida, Ele vai completá-la até o dia da volta dele. Amém? Amém? Então, tá bom. Quem, portanto, é amadurecido na prática do amor, vê o sacrifício como parte do seu culto. É aquilo que Paulo falou lá no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, né? 1 e 2, ele vai falar justamente, posta todas as misericórdias de Deus, tudo que Deus fez, como vai ser a sua resposta de gratidão? Que você se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional, para que você possa simplesmente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, então, nesses capítulos todos, ele está explicando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É que a gente tenha esse cuidado com os nossos irmãos. Indo para o final aqui, o último ponto. O amor retorna em paz. Esse retribui em paz, aí, com paz, é a meu coisa aqui que eu acabei esquecendo de apagar. Tá? Então, o amor retorna. O retorno que a gente tem de amar o próximo é paz para nós mesmos. Amém? Paulo vai dizer aqui nos últimos 2 versículos. No versículo 22, ele fala assim: assim seja qual for o modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Interessante isso, né? E ele segue aqui um pouco. Ele fala: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E a minha tradução disso é assim: feliz é o homem que está em paz com aquilo que crê. Amém? Por muito tempo eu tive alguns problemas, com aquele mesmo grupo lá, uma vez me levaram, e eu entendi depois por quê. Eu era muito novo na fé, e esse grupo me levou num lugar que tinha uma comida especial, no campo, numa estrada, nem lembro que estrada que era. Gente, me deu cãibra no pé, que coisa. Ai. Me levou. Aí a gente chegou lá, entrou num restaurante, só tinha uma comida. Ou seja, você comia aquilo ou não comia. E o que era? Era a galinha ao molho pardo, que lá no Nordeste chama galinha de cabidela. Era feita com sangue. Para que aqueles caras me levaram lá? Eu não gostei da comida, até hoje não como. Mas comi. Estava ali, né? Por muito tempo isso foi um problema para mim. Será que eu podia comer? Será que não podia? Né? Jesus disse que todas as coisas são puras, estão libertas. Mas para mim foi complicado. E eu não gosto realmente. Né? Então, Paulo está falando justamente disso. Se você se sentir tranquilo em fazer, então, feliz é um homem que está em paz com aquilo que crê. Cara, eu não vou comer e pronto, ponto. Jesus abençoou, Jesus liberou, perfeito. Vivo bem sem. Amém? Todo o resto... Vamos lá. Certo? Mas essa, para que eu vou comer? Uma coisa que eu não curto, não vou. Amém? Então, é isso. E ele termina isso daqui falando assim: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, veja bem, se eu chegasse assim, a partir daquele dia, quando esses irmãos, que a gente perdeu um pouco o contato, mas de vez em quando a gente se encontra pelos destinos da vida ainda, né? Se chegar para, fulano, vamos lá comer aquela galinha lá de cabidão, frango a molho pardo, eu estaria pecando. Porque até hoje no meu coração eu sei racionalmente que não tem problema, mas até hoje eu não me sinto bem em comer. Então, se eu comer para agradar, eu estou pecando. Tudo bem? Entendido o conceito? É isso que está aqui. Busque, portanto, aprender mais sobre as coisas que você não tem certeza. Eu queria, então, terminar esses últimos minutos aqui, só resumindo aquilo que a gente viu. Tá? Então, quem é amadurecido na prática do amor, e é isso que Paulo vem tratando aqui,
não causa constrangimento à obra de Cristo. Pensa nos teus irmãos, na tua igreja ou aqui nesta igreja, na tua família, que tem algumas coisas que realmente estão lá e eles não pegam. Paulo não está falando para você falar, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu já usei e espero que nossa rede não caia por causa disso. Aborto. Aborto é pecado. Amém? Tudo bem? Não estamos aqui em discussão disso aqui. Então, eu não vou causar constrangimento quem defende o aborto. Não, eu vou sim causar constrangimento. Eu vou até o fim naquilo que a palavra me diz. Que eu sou a favor da vida, então eu não posso, não é disso que Paulo está falando. Lembra daquela lista? As coisas não essenciais, as coisas de opinião, né? Então essas coisas de opinião, eu não vou causar constrangimento, tá? E se eu tiver uma pessoa pregada de bermuda aqui? Eu não sei, pode ser que alguns de vocês, né? Até porque minhas pernas eram mais bonitas, hoje elas estão meio feinhas já, né? Então eu não vou mesmo. Certo? Mas se for causar constrangimento, não vou fazer. Tudo bem? Ok? Acho que não precisa ir mais fundo. Outra coisa, coopera para edificação mútua. Gente, se tem uma mentira mais maldosa dentro das igrejas, ou daqueles que visitam as igrejas e começam na fé, fala, eu não vou voltar lá. Por que você não vai voltar lá? Porque só tem pecador lá dentro. Ah, que novidade! Puxa, te contaram isso? Que na igreja só tem pecador? Onde não tem? Depois que morrer e tal. Gente, aqui é todo mundo pecador, sim ou não? Mas cuidado como a gente fala, não pode falar isso, né? A gente ainda peca, nós não somos pecadores contumazes, certo? Mas, infelizmente, a gente ainda peca. Então, mas o irmão olhou feio para mim. Mas Deus quer que você aprenda a lidar com o conflito. Quer que você aprenda a perdoar. Tudo é uma escola. Tudo é uma escola. Todos nós estamos aqui aprendendo. Amém? Então, que a gente coopere para a edificação mútua. Sabendo que não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém. Uns são corintianos perfeitos como eu, outros são palmeirenses, outros são São Paulo. Olha, tem gente São Paulino aqui no igreja. E visitante também. Pô. Então, você vê, o mundo não é perfeito, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que aprender a conviver e ajudar. Então, vamos fazer um curso depois para ser corintiano, todo mundo aqui. Vê o sacrifício como parte do culto. Deus espera isso de você. Tem uma pessoa que não gosta de porco, né? Eu não vou comer porco com ele. Tem alguém, muito rápido, a gente tinha podia falar de 2 exemplos, mas a gente tinha um encontro de casais. A gente servia vinho no jantar principal. Tinha um vinho Alma, chamava, né? Lindo, a gente tinha o pai de uma pessoa que está aqui, que fazia uns rótulos. Não era ele, era o Carlos. Desculpa, pensei que era o Cláudio, não era outro. Fazia uns rótulos lindos, a gente punha no vinho, um negócio que era uma entrega de amor. Num dos eventos, tinha um membro de uma igreja que ele era alcoólico. Ele estava sem beber há muito tempo, mas ele era alcoólico, ou seja. Então, ele estava numa equipe que tinha que arrumar, depois do jantar, as coisas. E ele ficou sozinho com aquele monte de garrafa com o resto de vinho. O que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu. A partir daquele momento, nós decidimos não pôr mais vinho. Era um mimo, era bacana, que fazia um efeito na mesa, tinha a preparação dos rótulos, mas a gente cortou. E a vida seguiu. Amém? Sacrifício santo e agradável ao Senhor. Alguém vai na tua casa. Você tem dúvida que se a pessoa, como é que a pessoa faz? Põe Coca-Cola na mesa, né? Você e a tua esposa
Eu lembro de um pastor lá em Brasília que ele não falava, tudo bem, a gente foi lá, comeu várias vezes, a gente morou lá, né? Ele nos atendeu, foi muito bacana. E aí, um dia, quando a gente foi ganhando um pouco mais de intimidade, surgiu o negócio da bebida, e ele falou, olha, eu gosto, ele falou, eu vou te confessar uma coisa, eu gosto de uma cervejinha, ele falou, né? Mas o que faz? Para não ter problema para as pessoas que vêm, os membros da igreja, o que eu faço? Quando eu estou sozinho com a minha esposa aqui, a gente toma uma cervejinha. Ponto. É isso. Não era hipocrisia, era por amor. Amém? Que a gente possa ter isso em mente, esse sacrifício que é agradável a Deus. E quem é amadurecido na prática do amor, está em paz com aquilo que crê. E é feliz, exercendo ou não sua liberdade. Aquela frase, você pode ser feliz com aquilo que você crê, mesmo que você não exerça por amor ao próximo. Amém? Último ponto aqui, quem tem dúvidas e precisa dedicar-se a saná-las, né? Então, pelo estudo da palavra, é uma forma de você tirar as dúvidas, ou orientação dos irmãos mais experientes, com a unção do Espírito, com a ajuda de Deus, para que você possa desfrutar da mesma paz. Amém? E eu termino, e aí sim, né, falei termino várias vezes, com esse versículo que a gente leu lá, e eu convido você a ler de novo. Dá para ver aí? Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. E eu te faço essa pergunta hoje. Você entendeu quão bom é esse Deus? O cuidado que Ele tem para que você creia e cresça na justiça, na paz e na alegria. Ele te faz um convite hoje de abrir o seu coração para que Ele possa habitar, que o Espírito Santo possa estar junto com o teu Espírito, confirmando no seu coração que Ele te ama, que você é filho dEle. Amém? Se você sente esse desejo hoje, eu queria que você repetisse junto comigo. Senhor Deus, eu agradeço pelo amor que o Senhor demonstrou por mim e pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Hoje eu abro o meu coração para Jesus. Vem, Jesus, habitar no meu ser. Me perdoa, eu me arrependo de toda a tentativa que eu fiz de fugir de Ti. Hoje eu quero declarar que eu não vou mais fugir. Transforma a minha vida, Senhor. Vem fazer morada em mim. Que a partir de hoje eu possa ser um instrumento da Tua paz, Senhor. Entro na fé como um fraco, como Paulo fala ali, Pai. Mas eu quero me tornar forte e eu sei que só posso fazer isso. Não por meus merecimentos, mas pela Tua graça. Transforma, Senhor. E para você que ainda tem algumas dúvidas, eu queria também que você colocasse diante de Deus, Senhor, eu tenho ainda dúvidas com relação ao que eu posso fazer, Senhor. Eu tenho ainda dúvidas, Pai, sobre a minha salvação. Se não há nada que possa realmente me separar do Teu amor, Senhor, embora eu leia na Sua palavra isso. Confirma no meu coração hoje, Senhor, que nada nesse mundo, nem no passado, nem no porvir, pode me separar do Teu amor, Senhor. Eu me ajoelho espiritualmente diante de Ti, Senhor, e me coloco à Tua disposição, Senhor. Sou consciente que eu ainda tenho muitos problemas, muitos defeitos. Eu Te peço perdão, Senhor, por todos eles. Mas eu sei que a boa obra que o Senhor começou em mim, o Senhor ainda vai terminar, até o dia que Jesus vai voltar em glória. Por isso, eu me entrego a Ti e quero repetir esse ato todas as manhãs. Fala ao meu coração, Senhor, a cada dia,
Me ensina a crescer, inclusive, Senhor, no amor. Que eu possa amar o meu próximo de uma forma madura, como Paulo está descrevendo aqui, para que eu possa realmente experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.